Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora modelar um caranguejo em low poly no Blender. E é isso, estamos de volta com mais uma modelagem, mais um membro aí do nosso pacote de assets de praia. E agora com o nosso primeiro animal, um pequeno caranguejo, que acho que combina bem. Como vocês podem ver, é o primeiro modelo que eu estou usando uma referência direto dentro do Blender. Essa é uma ferramenta interessante do Blender, você pode abrir uma imagem ali e colocar ela orientada de acordo com os eixos para poder auxiliar na sua modelagem. E acho que principalmente para modelagem de animais, enfim, de coisas vivas, organismos vivos, vale muito a pena porque ajuda a manter principalmente as proporções. Eu acho que principalmente para mim, que não sou um artista já temperado aí, um artista experiente, eu tenho muita dificuldade de manter as proporções, então tirar os volumes ali de dentro de uma imagem de referência ajuda muito. Eu acabei optando por pegar só um top-down, a visão de cima ali do caranguejo, mas eu poderia muito bem ter colocado também uma visão de um caranguejo de frente para poder pegar essas referências. Obviamente que na minha tela, no meu monitor do ladinho ali, eu tava com várias referências de vários tipos de caranguejo diferentes para poder garantir que eu não fugisse muito ali do que era o objetivo. Bom, esse é o primeiro de uma série de animais. Eu quero ainda modelar outros peixes, possivelmente um polvo, apesar de eu estar com um pouco de receio de mexer com o polvo, porque me parece que vai ser uma modelagem meio difícil. Bom, de qualquer forma, como você pode ver aí, eu passei bastante tempo trabalhando no corpo do caranguejo, um pouco por falta de habilidade, falta de experiência de lidar com animais, com organismos vivos, e um pouco com o objetivo de deixar ele mais arredondado, mais perfeitinho possível. Quando a gente trabalha com low poly, é importante que cada polígono, que cada aba, que cada nó esteja bem posicionado para poder passar a informação sem que a gente tenha que pegar e aumentar demais o número de polígonos. Apesar de que, como eu comentei em algum episódio passado, não é tanto o meu objetivo fazer um ultra baixo polígono como era feito antigamente quando o pessoal fazia jogo para o PlayStation 1, por exemplo, em que eles tinham uma limitação do número de polígonos por causa da limitação da máquina. Hoje qualquer computador mais fraquinho, mesmo um computador mais fraquinho, é capaz de rodar um jogo em low poly, que na verdade parece low poly, mas é quase uma modelagem estilizada, digamos assim, porque tem muito mais polígonos já do que tinha naqueles jogos antigos. Se você vê esse caranguejo mesmo, esse pequeno caranguejo, ele tem muito mais polígonos do que tinha um personagem, uma pessoa, por exemplo, dentro de um jogo de Play 1 e talvez até de Play 2, sei lá, dependendo em qual época da geração ali. Às vezes tinha uns blocão ali mais desajeitado do que o caranguejo. O negócio é que essas medidas não são mais necessárias, mas eu acho que fica bem charmoso. Eu gosto muito do sistema de low poly. Bom, depois de fazer o corpo, de ter o corpo exatamente no formato que eu queria e pensando que eu não precisaria mais voltar nele, eu avancei para poder fazer as patas. Foi uma parte que eu vou ser sincero, assim, foi um pouco chato de fazer, assim, porque é meio repetitivo e essa é uma outra coisa que me deixa meio cabreiro ali com o polvo, pelo fato de ser 8 patas para poder modelar. E aqui eu ainda tinha a vantagem de que eu posso simplesmente usar um mirror no caranguejo, que eu não perco muita coisa, assim. O caranguejo ele é meio quadradão, assim, meio truncadão. Agora um polvo, eu tenho a impressão que para ele ficar bom, eu precisaria fazer a modelagem de cada uma das patas para justamente evitar a assimetria, porque ele tem essa flexibilidade meio natural, assim, você espera que ele seja meio maleável, e é importante passar isso na modelagem também. Como você pode ver também, a pata traseira eu acabei fugindo do formato ali. Nos outras referências que eu estava usando, outras variedades de caranguejos, tipos de caranguejo, raça de caranguejo, sei lá, tinham patas um pouco menores e eu achei elas mais legais. Eu gostei mais do estilo do que dessa pata grandalhona desse caranguejo aí. Pode ser que outras características morfológicas tenham ficado erradas porque eu misturei a pata de trás de uma outra variedade com a pata da frente de outra, mas enfim,
Bom, é um mundo meio fantasioso aí, um low poly, não tem o objetivo de se refletir aí, de se apegar muito à realidade. Bom, depois de ter o formato geral, eu comecei a trazer o 3D também para as patas, e aí depois de estrudar elas, eu comecei a deixar elas um pouco mais arredondadas, tirar um pouco das quinas, evitar os cantos de 90 graus, que é uma coisa que ajuda bastante a dar um ar mais orgânico, mesmo para modelos de baixo polígono. As quatro patas são mais simples ali de fazer, apesar de que eu tive que pesquisar um pouco para poder garantir que eu estava fazendo o extrude de forma proporcional, para que não ficasse meio torto, o extrude não fosse com todas as faces para um lado só. Enfim, eu acabei parando para poder fazer um pouco de pesquisa ali. Foi legal porque eu aprendi um pouquinho mais do Blender aí nesse processo. Mas, bom, foi apenas um comando a mais, ao invés de usar direto o Extrude, eu usei o Alt Extrude para poder fazer um extrude de acordo com a normal de cada face que estava sendo extrudada. E depois eu passei para os bracinhos da frente ali, para as pinças também, deixando ela mais arredondada, um pouquinho mais complicado, porque ele tem as pinças ali, mas também seguindo um formato bem simples e tentando simplesmente deixar ele um pouquinho mais orgânico, sem grandes firulas aqui. Uma parte que me deixou um pouco na dúvida foi a posição das patas, se valia a pena, porque eu fiz as patas na horizontal. E quando o caranguejo está em descanso, pelas fotos que eu vi, ele fica meio assim mesmo. Por exemplo, depois de morto, ele em cima de uma mesa, ele ficaria dessa forma, com as patinhas meio na horizontal. Agora, se ele está andando, as patas ficam mais inclinadas. Então eu fiz alguns testes, inclinei, desinclinei, e no fim eu acabei optando por manter elas na horizontal mesmo. Como eu não pretendo animar esse caranguejo, eu não teria por que também pensar no caranguejo em posição de movimento. Ele vai ficar mais como um enfeite, como um item de cena para poder ser adicionado ali no ambiente. Mas no futuro, se parecer interessante também adicionar bones ali às perninhas e animar o caranguejo, também não seria grandes coisas. Terminei aí a modelagem fazendo os ajustes finais ali na cabeça, adicionando as quelíceras ali, se é que é assim que se chama, e adicionando os olhos. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade com o tamanho delas, porque esse sim eu estava tentando tirar pelo olho ali das fotos que eu estava usando como referência. Então eu acabei percebendo que eu tenho a tendência de fazer as coisas menores, e foi assim tanto com as quelíceras quanto com os olhos. Mas depois eu fui aumentando até pegar uma proporção que ficasse interessante. Devo dizer que para o primeiro animal eu fiquei bem satisfeito com a modelagem. Realmente o fato de usar uma imagem de referência potencializou demais as minhas capacidades de modelagem ali. Eu nem tinha essa impressão de que a diferença seria tão grande, mas bom, eu confiei um pouco no que eu vi nos vídeos do YouTube que eu usei para poder me preparar aí para essa modelagem. As pessoas falam muito de usar a referência e, cara, realmente fez toda a diferença. Não teria capacidade de fazer um modelo tão bacaninha assim se eu não tivesse usado ali bastante referência e também a referência de imagem dentro do programa. E veja que, bom, isso não é realmente copiar a foto, você usa ela mais para poder tirar as proporções. Enfim, eu fiquei bem satisfeito com o resultado e com o material. Acho que ficou um caranguejinho bem simpático aí. Acho que vai ser uma ótima adição para o pacote e vai ficar maneiro ali na barraca do pescador. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever e compartilhar o vídeo. Um grande abraço e até mais.